que você faria se um SUV de 7 lugares, pesando mais de 2,5 toneladas, acelerasse mais rápido que muito carro esportivo por aí? Estamos falando de um monstro que faz de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Mas calma, antes de você achar que é só mais um chinês elétrico, tem um detalhe que muda tudo. Ele não é apenas elétrico. Ele é a nova arma da BYD para destruir o reinado dos SUVs a diesel no Brasil. O BYD Atto 8 chegou e o preço dele vai fazer você questionar se vale a pena continuar na marca que você sempre comprou. Fica comigo porque eu vou te mostrar por que esse carro é um problema gigante para a concorrência e o que ele esconde debaixo desse luxo todo. Antes de seguir, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda o Autocar Media a continuar trazendo análises técnicas, sem torcida por marca e sem enrolação. Agora sim, vamos ao conteúdo. Exterior e design. A presença de palco. Olhando de frente, você pode até ter um déjà vu. Se você achou ele parecido com o antigo BYD Tan, você não tá louco. Mas tem uma diferença crucial aqui: a grade. Enquanto o Tan era 100% elétrico e tinha aquela cara mais fechada, o Atto 8 precisa respirar. Ele tem essas ranhuras marcantes na grade frontal porque, acredite ou não, tem um motor a combustão ali atrás que precisa de ar. O conjunto óptico é um espetáculo à parte. Faróis inteligentes 100% LED, adaptativos, que parecem ler o caminho antes de você virar o volante. E logo abaixo do logo da BYD, você já nota o olho do sistema ADAS e as câmeras 360. É tecnologia que não acaba mais. Mas é na lateral que a escala desse carro assusta. São 5 metros e 4 centímetros de comprimento. É um navio sobre rodas. O entre-eixos de 2,96 metros garante que ninguém lá dentro vai bater o joelho. As rodas são gigantes, aro 21, calçadas com pneus Goodyear. E aqui vai um segredo. A BYD baixou um pouco o aro em relação ao Tan, para deixar o carro mais confortável no asfalto lunar do Brasil. Ponto positivo para eles. O design tem um quê de Porsche Cayenne, especialmente nessa coluna traseira musculosa. E veja esse detalhe, um filete que funciona como uma cortina de vento para melhorar a aerodinâmica. Em um carro desse tamanho, cada detalhe conta para a autonomia não despencar. Na traseira, a lanterna em LED atravessa a carroceria de ponta a ponta. Limpo, moderno e sem aquela poluição visual de antigamente. Eles até tiraram aquela frase enorme escrita na tampa e deixaram apenas o Atto 8. Menos é mais, pessoal! Mecânica e performance. O coração DMP. Agora segura essa informação que vai explodir sua cabeça. Esqueça o sistema DMI que você vê no Song Plus. Aqui o negócio é DMP. O P vem de Power, potência bruta. Debaixo desse capô temos 3 motores. Sim, 3. 2 elétricos, um em cada eixo e um motor 1.5 turbo a gasolina. No sistema DMI, o foco é economia. No DMP do Atto 8, o foco é te grudar no banco. Estamos falando de 488 cavalos de potência combinada. Sabe o torque? 68,8 kg de força. Isso é mais torque do que muito caminhão leve por aí. O resultado? Um trambolho de 2,6 toneladas que faz o 0 a 100 em 4,9 segundos. Isso é tempo de esportivo purista em um carro de 7 lugares com ar-condicionado no talo. E a bateria? É a famosa Blade, com 36,6 kWh. No modo puramente elétrico, você roda 111 km sem gastar uma gota de gasolina. Dá para ir e voltar do trabalho a semana toda só na tomada. E se acabar, o motor a combustão entra em cena não só para carregar a bateria, mas para tracionar o carro quando você exige o máximo de performance. É o melhor dos dois mundos. Interior e vida a bordo. Luxo ou perfumaria?
Se por fora ele impressiona, por dentro ele humilha muito carro alemão. As portas são pesadas, o som do fechamento é seco, passa aquela sensação de carro sólido, bem construído. O acabamento é primoroso. Couro de alta qualidade, toque macio por todo lado e um padrão de montagem que mostra o quanto a China evoluiu. A centrão multimídia? Bem, aqui temos uma quebra de padrão. Sabe aquela tela da BYD que gira? No Atto 8 ela não gira mais, ela fica fixa na horizontal. Por quê? Porque agora ela tem Google nativo. O sistema é tão integrado que você consegue passar o mapa do Google direto para o painel de instrumentos atrás do volante. É fluidez total. Espaço interno? Na segunda fileira, você pode cruzar as pernas. Os bancos têm regulagem elétrica, aquecimento, ventilação e até massagem. Sim, massagem para quem vai atrás também. O ar-condicionado é de 3 zonas. O passageiro de trás escolhe a temperatura dele sem brigar com o motorista. O teto é panorâmico, mas, atenção, ele é fixo. Eu prefiro o teto que abre, já esse vidro fixo, não sei. O vidro não abre, como eu disse, e apenas a cortina é elétrica. Isso ajuda na rigidez do carro e facilita muito a vida de quem quer blindar, algo quase obrigatório nesse segmento aqui no Brasil. E a segurança? Pacote ADAS completíssimo. Frenagem de emergência, assistente de faixa, controle de cruzeiro adaptativo. O carro praticamente dirige sozinho na estrada. Só não faz mais porque, no Brasil, até tinta é difícil de encontrar nas vias. No Brasil a sinalização é uma das piores do mundo. Certo, os airbags de cortina protegem até a terceira fileira de bancos. Família segura é prioridade aqui. Preço e o golpe final. Agora vamos falar do que dói no bolso. Ou talvez nem doa tanto assim. O preço sugerido é de R$ 399.999. R$ 400 mil. Parece muito? Tenta comprar um Toyota SW4 ou um Volvo XC90 hoje. Você vai ver que a conta não fecha para os concorrentes. A BYD posicionou o Atto TAN 8 exatamente onde os SUVs diesel dominavam. Ele força o comprador a pensar: vou levar um carro barulhento, menos potente e menos tecnológico, só pela marca, ou vou apostar no futuro que me entrega quase 500 cavalos e luxo de primeira classe? É claro, ainda existe o medo do pós-venda e da desvalorização, mas com a rede da marca crescendo como capim no Brasil, esse argumento está ficando cada vez mais fraco. Conclusão: o Atto TAN 2026 não é apenas um SUV chinês. Ele é um aviso. Ele entrega design, uma performance que beira o absurdo para o tamanho dele e um preço que coloca os dinossauros do mercado em xeque. Ele não vai ser o carro mais vendido do Brasil, mas ele vai ditar as regras do que um SUV premium deve entregar daqui para frente. Agora eu quero saber de você que ficou comigo até esse segundo. Você teria coragem de trocar a tradição de uma marca japonesa ou alemã por toda essa cavalaria chinesa? A autonomia de mais de 100 km no elétrico seria o empurrão que faltava para você largar o diesel? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia de verdade. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o mercado automotivo está mudando rápido e você não pode ficar para trás. A gente se vê no próximo conteúdo do Autocar Media. Valeu!